Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de nós nesses dias difíceis que a gente está vivendo. Eu agradeço aqui ao pastor Dé, a amada igreja, pela oportunidade de compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês nessa manhã. Meu nome é Paulo Santos, eu sou missionário e diretor da agência missionária da COBIM. Hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a vida de um homem incrível chamado Barnabé. Então, para isso, eu queria chamar você para que a gente possa ir um pouco lá na Bíblia, na verdade, no livro de Atos e também em outras cartas, e a gente vai ver um pouco o que a Bíblia fala sobre a vida desse homem. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de entrar na história, ver como que, aliás, esse homem entra na história bíblica. Então a gente vai dar uma olhada nos capítulos 4, depois dos capítulo 13, os versículos 1 e 2. Então o início da história de Barnabé se dá ali naquela época da fome, logo no início da igreja, um pouquinho antes do episódio de Ananias e Safira, quando ele oferta a sua propriedade. Diz a Bíblia que ele coloca o produto da venda da sua propriedade aos pés do apóstolo. A próxima coisa que a Bíblia fala sobre ele é que ele era um profeta, ele era um mestre, ele servia ao Senhor, ele fazia jejuns e orações, Na verdade, agora eu já estou lá no capítulo 13, versículo 1, e também no versículo 2 você vê que o Espírito Santo separa esse homem Barnabé para a mesma missão que o apóstolo Paulo, que na verdade era ir para os gentios. Essa missão estava só começando nesse instante da vida dele. Bom, a primeira viagem missionária depois é o que a Bíblia vai desenvolvendo a respeito da vida desse homem. Por enquanto só estamos entendendo o que a Bíblia fala a respeito dele. Bom, a primeira viagem missionária indo aos gentios está lá no capítulo 15. Em Salamina, Barnabé entra com Paulo na primeira sinagoga. Pela primeira vez eles entram fora do contexto ali em uma sinagoga. Foi aclamado como uma divindade naquele episódio logo depois da cura de um coxo, onde ele foi chamado de Mercúrio enquanto Paulo de Júpiter, pelo fato de que eles tinham feito algo maravilhoso naquele local. Claro que eles não aceitaram, isso gerou bastante tumulto, inclusive após essa passagem o apóstolo Paulo ele é apedrejado. Ele participou do primeiro concílio da história. Esse concílio aconteceu em Jerusalém e o tema principal que estava no centro era justamente a circuncisão dos gentios, a forma como os gentios entrariam na aliança. Bom, em terceiro lugar, a gente vê também ainda, vendo como é que esse homem entra na história, a segunda viagem missionária, logo ali no começo você vê que vai acontecer uma desavença. E essa desavença no princípio, ainda antes dele sair de viagem, acontece justamente porque o Barnabé, após ser convidado por Paulo para entrar na segunda viagem com ele decide levar a João Marcos. E você deve lembrar do fato, João Marcos na primeira viagem havia desistido. No meio do caminho ele voltou para casa. Então o apóstolo Paulo se recusa definitivamente a levar João Marcos nessa viagem. Os dois discutem e eles findam se separando, de maneira que o apóstolo Paulo segue para a Síria e para a Cilícia, enquanto que Barnabé vai para Chipre, voltando lá onde eles começaram a primeira viagem. Bom, a partir do capítulo 16, o interessante é que Lucas, que foi quem escreveu o livro de Atos, ele não menciona mais Barnabé. A partir de então, ele fala apenas do apóstolo Paulo. Então, para saber o que mais aconteceu nesse tempo, a gente tem que recorrer ao que as outras cartas do Novo Testamento dão de informação a respeito dessa história toda. Bom, após olhar um pouco do que aconteceu na história de Barnabé e vendo a forma como Deus, de maneira aqui bem rápida, bem ampla, a forma como Deus usou a vida desse homem, então eu queria convidar você agora a pensar um pouco a respeito do caráter. Então, em primeiro lugar, já sabemos, já vimos aqui em algumas passagens, um pouco aqui de história aqui da Bíblia, que
Barnabé foi um homem usado grandemente por Deus, se o Paulo foi o número 1 do início das missões, então o Barnabé foi o segundo grande homem das missões, pelo fato que ele não somente esteve desde o início, mas que também esse homem ele acompanhou em todas as formas, acompanhou a Paulo em todas as lutas e passou por situações incríveis enquanto que pregava o evangelho em lugares distantes, lugares que ainda a maioria delas sequer tinha ouvido falar a respeito do evangelho da forma como eles estavam pregando. Ok? Bom, então vamos parar para pensar um pouquinho agora a respeito do caráter desse homem. Eu acho que aqui é onde entra o que mais interessa para nós hoje. 2000 anos de história já passaram e acho que nesse momento seria interessante que nós parássemos para pensar a respeito de quem é o homem de Deus. Na verdade, nós estamos aqui pensando sobre o tema, sobre a ideia de que Barnabé de fato foi reconhecido como homem de Deus. Então, Barnabé é o homem de Deus. Qual seria o caráter de um homem que é chamado um homem de Deus? O que será que fez com que esse homem recebesse esse reconhecimento? Porque pensa bem, fazer grandes coisas é importante e a gente vê que muita gente faz, mas as razões, o que realmente comanda o coração, a gente pode ver isso não somente dentro dos meios evangélicos ou cristãos, mas a gente pode ver também em outras situações reais de vida, política, status, colocação dentro de uma empresa. Então, o que tem por trás de um grande realizador? Por que ele faz o que ele quer com tudo isso? Então, a gente vai usar para fazer uma espécie de um contraste com relação a tudo que a gente tem visto, vivido e também, por que não, a forma como a gente mesmo tem aplicado nosso próprio coração para estar fazendo as coisas que nós estamos fazendo. Então, sobre a pessoa agora e o caráter de Barnabé, lá no comecinho nós vimos que quando a igreja estava passando por um momento de fome, de grande fome, Barnabé ele vendeu o seu campo, uma propriedade, na verdade um terreno, ele vende e o produto dessa venda ele traz e coloca aos pés do apóstolo. Então a gente vê que claramente Barnabé era um homem desapegado dos bens. A Bíblia não diz que ele não tinha outros terrenos, a Bíblia não diz que ele tinha outras posses, mas com toda certeza, para que você imagine hoje, no tempo em que nós vivemos, você vender um terreno, por mais que você tenha vários, você pegar o produto de um deles e depositar e na intenção de ajudar pessoas que estão passando por um momento difícil, é algo louvável. Então, ele era um homem desapegado dos bens. Isso é uma coisa muito importante. A Bíblia também diz, ali em Atos 13, no capítulo 1 que a gente viu, que ele era um profeta, um mestre, que ele servia ao Senhor na sua igreja e ele era um homem de jejum e de oração. Então, pensa bem aqui, olha, quando se diz que ele era um profeta, esse profeta aqui não é na qualidade do profeta Roé, aquele profeta que Saul encontra quando ele estava procurando pelas jumentas do pai dele. E aí aquele profeta Roé, ele faz uma espécie de previsão, ele consegue discernir aonde que estavam aquelas jumentas, mas não só isso, também ele também é usado para poder dizer, vai para casa. Então era uma espécie de vidência, no melhor sentido da palavra, mas era uma forma diferente de profecia, aquela profecia que fala a respeito de coisas que estavam encobertas. Nesse momento, a palavra que é usada aqui não é esse tipo de profeta. Esse profeta aqui é aquele homem que estuda a palavra e fala da palavra. O termo aqui não é o profeta vidente, então. É aquele profeta homem de Deus que explica, que ensina a palavra. O que tem tudo a ver com a próxima categoria, que é mestre, que é um dom. Então, tanto a profecia quanto o mestre, tanto o dom de profecia quanto o dom de mestre estavam presentes na vida desse homem, e ele usava os seus dons justamente para servir a igreja,
dizia que ele servia a própria igreja dele. Então esse homem servia a Deus na sua igreja. Mas tanto o dom de profeta quanto o dom de mestre, ele não usava para se promover ou para dizer que ele era algo especial entre um e o outro. Pelo contrário, a Bíblia diz que esse homem se dedicava ao jejum e à oração. Jejum e oração é característica de pessoas que sabem e reconhecem em si mesmas que a capacidade não está em si, mas que a capacidade vem de Deus. Inclusive, a 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, a palavra diz que o apóstolo Paulo dizendo, não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar coisa alguma, antes a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, porque a letra mata, mas do Espírito. Parece que era exatamente isso que estava no coração de Barnabé naquele instante. Como caráter também, a gente vê lá em 1 Coríntios 9, 6, que tanto o apóstolo Paulo quanto Barnabé, veja só que característica interessante, trabalhavam pelo sustento deles. Esse é o momento em que várias coisas estavam acontecendo na Galácia. Paulo estava passando por lá, junto com Barnabé. Aliás, ele estava sabendo do que estava acontecendo e ele usa o exemplo tanto dele mesmo, o apóstolo Paulo, quanto de Barnabé, quando ele diz, será que eu e Barnabé também não temos o direito de termos o nosso sustento garantido sem precisar de trabalhar de maneira secular? Mas, apesar de que Paulo está requerendo esse direito, ele não faz uso desse direito. É muito interessante isso. Eles sabem que é necessário que os homens que batalham pela palavra de Deus possam ter participação, ajuda no sustento, mas ao mesmo tempo, tanto o próprio apóstolo quanto Barnabé não aceitavam esse sustento. Tanto que eles trabalhavam. Ao menos por um tempo ali existe uma grande divisão de pessoas que falam que eles sempre trabalharam e uma divisão que fala que foi só por um tempo. De acordo com passagens bíblicas, a gente vê que tem base para as duas coisas. Uma mais forte que a outra, mas não é esse aqui a discussão, não é essa a discussão aqui agora. Mas o mais importante era ver que o caráter do Barnabé não deixava que ele simplesmente se encostasse e deixasse que as pessoas ficassem dando tudo para ele. Ele trabalhava por si só. E isso fazia com que ele tivesse ainda mais respeito, mais autoridade no trabalho que Deus deu para ele para desempenhar. Bom, não só isso, mas o apóstolo Paulo o cita como um companheiro de pregação do Evangelho, Gálatas 2:1. Olha que interessante, um companheiro na pregação do Evangelho. Então há pessoas que estão dentro da obra de Deus, e às vezes até mesmo em missões, que não são exatamente os pregadores, não é? Há missionários que estão lá no campo e trabalhando diretamente, fazendo a aplicação do Evangelho e informando as pessoas e pregando para elas e também já trabalhando com o discipulado dos novos convertidos. Mas há pessoas que não estão diretamente ligadas. Há pessoas que estão trabalhando na administração dessa obra. Então, uma característica dele é que ele era um homem que estava diretamente ligado à pregação do Evangelho, na frente, aonde as pessoas estavam tomando conhecimento, algumas pessoas estavam se revoltando com a novidade do Evangelho. Ele estava lá no fronte, que se fala, né? Ele estava na frente da batalha lá junto do apóstolo Paulo. Não era um homem de palavras e sem ação. Pelo contrário, se ele era um profeta e um mestre e sabia muito a respeito da palavra, porque principalmente andava com o apóstolo Paulo, por outro lado, ele também era um homem da ação, que estava no fronte, estava diretamente ligado com as pessoas que precisavam de ouvir o Evangelho. Uma coisa que não é boa na história dele, porque a Bíblia é claro que vai demonstrar, não homens perfeitos, mas homens reais. E também é bem interessante saber que Deus usa homens e mulheres na sua vida real, no seu dia a dia, como eles são. Ainda que
o Espírito Santo esteja trabalhando na santificação, no processo de se parecer mais com Cristo, de ser imagem de Deus para o mundo. As pessoas ainda não são perfeitas. E a gente encontra isso, claro, na vida de Barnabé também. Quando ele se deixa levar pela dissimulação da circuncisão. Eu te explico. O livro de Gálatas ele tem muito a ver com esse problema que aconteceu. E também por causa desse problema aqui é que foi gerado o primeiro concílio da história, o concílio de Jerusalém, que aconteceu na igreja de Jerusalém, sob a direção do então líder ou pastor Tiago. Bom, o que aconteceu? Num certo momento houve uma confusão a respeito de se deveria ou não se deveria circuncidar os gentios que estavam se convertendo. Então, o batismo, apesar de que algumas pessoas acreditam que a circuncisão para o Novo Testamento é uma nova forma, é uma nova maneira de se testemunhar o que Cristo já fez, enquanto que a circuncisão era uma maneira de se física, visível, de se entrar para a aliança que Deus tinha no Velho Testamento com a comunidade de Israel. Bom, nessa divisão sobre o que fazer com os gentios, se iriam apenas aceitar o batismo ou se eles deveriam também se circuncidar para aceitarem o batismo deles, houve uma divisão bem grande. Pessoas tomaram posições inesperadas, por exemplo, o apóstolo Pedro, que na frente dos gentios falava uma coisa, mas na frente do apóstolo Paulo tentou falar outra, e isso deu um grande problema, e nessa confusão toda, infelizmente, Barnabé também entrou na simulação e teve que ser corrigido por Paulo na frente de todos. Bom, isso aqui é o que a gente vê que aconteceu na vida real, né? Então, sobre a pessoa e o caráter dele, resumindo, ele era desapegado dos bens, ele era profeta e mestre, ele servia ao Senhor na sua comunidade, ele era um homem de jejum e de oração. Ele trabalhava pelo seu sustento. Ele também era um pregador ativo, um obreiro ativo do Evangelho. Ele não era um homem só de estudo, de gabinete, ele também era um homem ativo, ele deixava o seu afazer mais local e se deslocou para lugares muito distantes para poder fazer a obra do Senhor. E apesar de tudo isso, de tanta coisa boa, ele também caiu na tentação da dissimulação e com medo talvez do que as pessoas fossem achar ou pensar, tomou uma posição errada justamente por o temor do que aquilo podia render para ele. Muito bem, estamos aqui falando ainda então do caráter e a pessoa desse homem chamado Barnabé, que foi chamado de homem de Deus. Olha só que coisa impressionante, que coisa boa. Estamos vendo aqui como que na verdade esse homem, sendo um homem comum, como eu e você, participou de grandes coisas de Deus, e a gente entende, dentro dessa grande história que foi o início da pregação do Evangelho, como ele esteve ativo, como ele foi uma bênção. Então a gente só tem a agradecer a Deus por esse testemunho. Mas indo um pouco mais além, gratos pelo testemunho desse homem, Barnabé, aqui na palavra, talvez nós pudéssemos justamente pegar os pontos altos da vida desse homem e aplicar para nós mesmos. Então, o que eu estava pensando? O que eu, em primeiro lugar, posso aprender com a vida de Barnabé e o que você também pode aprender com a vida dele. Então, eu convido os irmãos para que a gente faça uma reflexão agora um pouco mais pessoal. Vamos tentar trazer os pontos aqui que a gente levantou sobre a pessoa e o caráter dele para a nossa vida. Afinal de contas, Deus chamou ele para o ministério, mas chama nós também, cada um de nós. Então talvez nós possamos aprender um pouco e tentar aplicar isso para a nossa própria vida nesse dia. Então a primeira coisa que eu queria dizer é a fé desse homem, Barnabé, excedia o amor que ele tinha pelo dinheiro. É muito interessante isso. Nesse mundo, gente, onde você é o que tem, eu não estou afirmando que é isso, eu estou dizendo que essa é a forma como o mundo olha para as pessoas. As pessoas são o que elas têm. Então, por causa disso, e isso também está dentro da igreja, você sabe que está. Então, não de maneira total, mas
eu acredito que nós também vivemos sobre a influência disso dentro da igreja cristã. Não falo aqui da nossa igreja aqui do Xaxim, falo da igreja de Cristo. Então, isso vem desde lá do tempo do apóstolo, né? Já lá nas cartas dele ele já advertia que não deveríamos procurar agradar as pessoas de posses, mas agradar a Deus em primeiro lugar. Então a gente vê que a fé que ele tinha excedia o amor ao dinheiro, por isso ele conseguia ser um homem generoso, e ele atraía os olhares e os pensamentos sobre por que essa pessoa faz isso. Isso também vale para nós hoje. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Deus em primeiro lugar, antes das nossas posses, do nosso dinheiro, até mesmo do nosso medo do futuro, com relação ao que vai ser de nós, né? Com toda certeza isso é uma coisa que vai agradar a Deus. Por que ele fazia isso, queridos irmãos? Ele foi chamado de filho da consolação. Quando você vai pesquisar essa palavra, você vai ver que essa palavra deriva da palavra consolo. Essa palavra no Novo Testamento tem várias terminações, mas basicamente ela remonta à palavra paráclitos. E essa palavra é uma das características ou uma das faces, um dos nomes do Espírito Santo. Aquele que haveria de ser o Consolador. Se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Consolador para vocês. Que em certo momento a palavra consolo tem a ver com ajuda. Então, quanto mais nós ouvirmos e aceitarmos o exemplo de Barnabé, mais nós vamos ser desapegados das posses para que a gente possa ser consolo, ajuda também para os irmãos que estão em necessidade. Em segundo lugar, a gente vê pela história dele que Deus é quem chama o ministério. Então, para você que está aí sentado pensando que o seu ministério é pouco, é pequeno, talvez para você que está aí agora pensando, poxa, mas nenhum ministério eu não tenho nenhuma responsabilidade, eu nem sequer mesmo entendo direito qual que é o meu dom ou como que eu uso isso para Deus. Então, é um bom momento para parar e refletir que o dom quem dá é Deus, e é para um princípio que já está lá em Efésios, no capítulo 4. Aquele que desceu foi o mesmo que subiu, e quando ele subiu, ele deu dons aos homens. E a continuação desse texto diz que o dom foi dado para que nós trabalhemos na edificação, no crescimento, na maturidade da igreja. Então você que recebeu o seu dom, que está aí sentado agora, você sabe que você tem o seu dom, você sabe, a maioria de nós já tem pelo menos uma boa noção a respeito do que Deus quer que a gente faça. E isso leva a gente para uma outra característica que também a gente deve aplicar ao nosso coração, que nós